Meu nome é Lívia, eu sou procuradora federal desde o último concurso. Eu ingressei na carreira em 7 de junho de 2024, mas a minha experiência na PGF não começou ali. Começou em 2017, quando eu fui aprovada em um processo seletivo para ser estagiária na Procuradoria Seccional Federal em Uberlândia. Naquele momento, até então, eu tinha muitas dúvidas sobre a carreira profissional que eu queria seguir e até mesmo sobre o curso de Direito. Eu não sabia se eu tinha tomado a decisão certa quanto à faculdade, à minha graduação, mas nos meus primeiros meses ali na seccional, eu tive certeza que eu queria ser procuradora federal e essa decisão moldou a minha experiência profissional desde então. Eu sempre falo que meu único emprego foi na PGF, porque eu fiz 2 anos de estágio na PSF Berlândia e eu fui muito bem acolhida lá. Eu tive chefes incríveis que me auxiliaram na minha formação acadêmica e também na minha formação profissional. Após esse período, quando eu me graduei na faculdade em 2019, eu tive muitas dúvidas sobre o que fazer, porque eu sabia que eu queria ser procuradora federal, mas eu precisava de um concurso para isso. E aí, nesse período, eu decidi, então, ingressar novamente na procuradoria como colaboradora terceirizada. E eu passei um pouco mais de 2 anos atuando tanto em Uberlândia, quanto atuei também em Belo Horizonte e algumas outras cidades da região. E durante esse período eu iniciei os meus estudos para concurso e depois disso, em 2022, eu tive a sorte de um desejo que eu já tinha desde 2019 acontecer, quando eu ainda estava me perguntando o que eu ia fazer profissionalmente enquanto não saísse o concurso. E eu falava, nossa, eu queria muito que existisse um cargo de assessora, alguma coisa para eu poder continuar na PGF. E aí, em 2022, a PFE-INSS aqui em Brasília, que é onde eu tô hoje, fez um processo seletivo para selecionar 2 cargos em comissão. E aí eu participei desse processo seletivo, foi um processo seletivo até bem intenso, e eu felizmente fui aprovada e eu me mudei para Brasília sem ter absolutamente nada aqui, só para poder continuar na PGF, só para poder continuar com esse sonho de ser procuradora federal, de estar perto da instituição. E aí eu trabalhei em um cargo comissionado na PFE-INSS de 2022 até 2024, quando eu tomei posse como procuradora. E foi um período de muito aprendizado. Eu tive chefes incríveis lá que me auxiliaram muito também na minha formação profissional. E uma coisa que eu gosto muito na PGF é que todas as experiências que eu tive até agora, desde a época que eu era estagiária até agora como procuradora federal, eu tive colegas incríveis, eu tive chefes incríveis e pessoas excepcionais com muito conhecimento para me ensinar, para que eu pudesse aprender como me portar como profissional, para eu pudesse aprender a matéria, me auxiliavam a aprender a matéria, aprender a atuar como um advogado público. Então, eu tive uma formação incrível, que foi além da acadêmica, eu tive uma formação profissional que me auxiliou muito, principalmente depois que eu ingressei na carreira. E durante esse percurso, eu gosto muito de falar também que, enquanto eu estava estudando para concurso, a ANAF foi fundamental nesse processo. Eu pude participar de um curso de prova oral que a ANAF fez antes da prova oral do concurso, e esse curso foi incrível. A ANAF trouxe profissionais muito bons, não só do direito em si, mas também profissionais fonoaudiólogos, pessoas para auxiliarem sobre como se portar na prova. E a prova em si, o simulado da prova oral também foi muito bom, e os examinadores que estavam no simulado me ensinaram muito, e então até nessa parte antes de entrar no concurso a ANAF já estava presente. Então, assim que eu ingressei na carreira, eu também me filiei à ANAF, porque eu sinto que a associação traz esse investimento na carreira, ajuda a gente a se sentir mais pertencente à carreira, à instituição, à AGU como um todo. Então, eu tenho muito a agradecer à ANAF também por isso, por me apoiar nessa trajetória, mesmo antes de eu fazer parte da carreira.